Senhoras e senhores, dando sequência, teremos agora a apresentação do senhor Edgar Lourençon. Edgar é espírita há mais de 30 anos, sendo que nos últimos 2 anos tem se dedicado ao estudo e prática do magnetismo e dirige o grupo de estudos de magnetismo do CEF. Sua apresentação está focada na integração de diversas atividades e técnicas utilizadas no CEF para potencializar o efeito dos passes magnéticos como principal recurso no tratamento da depressão. Com vocês, Edgar Lourençon. Boa tarde, queridos amigos e amigas. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês como palestrante, mas na verdade como participante desse primeiro EMESP. Todos os que aqui que já estiveram falaram que na verdade a gente espera que seja o primeiro de uma série e contamos que assim seja com a colaboração e a participação de todos, né? Porque acho que com essa participação de todos é que nós vamos melhorar e fazer eventos cada vez menores aqui para frente. Vocês podem até não acreditar, mas entre a apresentação do Edson e a minha nós não combinamos nada, né? Não trocamos figurinha antes, mas vamos falar essencialmente de um mesmo objetivo, né? Os princípios que regem, eu acredito, os trabalhos que são feitos nessa casa, como lá no nosso CEF, são muito parecidos, né? Os mesmos interesses, objetivos, buscas, e acabaram chegando em coisas que seguem uma mesma linha, mas na verdade por caminhos um pouco diferentes. O que acho que é muito rico, porque vai dar para vocês, né, várias opções e ver que a gente não vai conseguir resolver o problema com um único caminho, mas tem vários. Muito bem. Diferente do que da maioria dos apresentadores, acredito, da maioria das casas, né, que estão apresentando nesse primeiro EMESP, nós lá no CEF estamos relativamente no início da nossa jornada de estudo e aplicação do magnetismo. Então, serve muito do que nós vamos falar aqui de estímulo para aqueles que também estão numa fase inicial de aprendizado. Nós começamos a se interessar pelo magnetismo, né, buscando entender um pouquinho mais dessa ciência de relação tão íntima com o espiritismo, mais ou menos há 2 anos atrás. A casa vinha com esse intuito de estudar mais sobre outras técnicas, estudar mais sobre apometria, estudar mais sobre magnetismo. Muito bem, então vamos formar um grupo de estudos, né, e vamos procurar entender um pouquinho mais sobre o magnetismo, essa relação, mais uma vez, a ciência de tão íntima relação com o espiritismo. Confesso que do início a gente estava mesmo que tateando, não tínhamos, né, ninguém na casa com grande conhecimento, não tínhamos um caminho traçado, uma rota definida de como estudar o magnetismo, e fomos buscando. Fomos participando de eventos parecidos como esse, né? Fomos procurando através de leituras, de estudo, e montando, né, uma referência para o nosso grupo de estudo. O grupo de estudo começou com aproximadamente 40 pessoas e nós, né, obviamente, desde o princípio, quando começamos a estudar um pouco mais, participamos aí de alguns eventos com o Jacó, com o Adilson, enfim. Foi por aí que a gente foi definindo o nosso caminho de estudo. E nada é por acaso na vida, né? Mas quando nós estávamos lá com mais ou menos uns 3 meses de avançando nos estudos, né, do magnetismo, surgiu a necessidade de já colocarmos a mão na massa, né, em função do crescimento de uma necessidade em um dos trabalhos que a casa já realizava há tempo, né, um trabalho voltado a curas. Então, o nosso estudo continuou, de um lado, a teoria, né, nas reuniões, estudando, né, livros,
procurando as referências que existiam disponíveis para nosso acesso e, ao mesmo tempo, através da prática. A gente começou de forma muito cautelosa, né, entendendo que a gente não poderia se aventurar por caminhos que não tivéssemos uma referência mais sólida, mas mesmo assim, nesse caminhar lento, a gente já percebia o quão bem, né, o que era praticado dos passes magnéticos, utilizando as técnicas, né, que vocês já conhecem muito bem, acredito que a grande maioria, né, já provocava um efeito tão positivo nos assistidos que procuravam a casa para auxílio. E aí nós começamos também, mais uma vez, uma outra coincidência, que nada é coincidência. Nós estávamos num ponto em que estávamos já entrando um pouquinho mais em detalhes, né, dos nossos estudos, depois de estudar a história do magnetismo, né, as técnicas principais, as formas de aplicação, diversas formas de aplicação do magnetismo nos processos de cura. A gente começou a estudar mais as enfermidades. E, concomitantemente com o estudo das enfermidades, para definir mais protocolos, enfim, a gente começou a perceber um aumento sensível do número de pessoas com depressão que procuravam a nossa casa, né, em busca de ajuda. E começou a ficar claro, né, que, olha, uma das enfermidades que nós temos que estudar com mais atenção e carinho é, então, a depressão, né? Estávamos estudando, né? Aumentava a frequência de pessoas com essa dificuldade. Muito bem, então, nesse momento, a gente até chegou a dividir o grupo, né? Tinha o grupo que estudava magnetismo de uma maneira geral e criamos um subgrupo para se aprofundar no assunto depressão. E o que eu vou compartilhar com vocês é um pouco desse avanço desse estudo, né? E como é que a gente procurou, então, focar nesse grupo de pessoas que vinham aí portadoras de depressão, adaptando e ajustando os trabalhos da casa para procurar dar um melhor tratamento, a melhor assistência possível para essas pessoas. Eu não vou falar do que é a depressão, porque vocês já tiveram uma grande apresentação por parte do Edson, né, que descreveu em muito mais detalhes e muito maior o que é essa enfermidade. Ela é recente, eu só vou dizer que ela é recente, e ao mesmo tempo, se bem entendida no meio médico, ainda a gente percebia que era pouco entendida para a população em geral. Uma das dificuldades que a gente observava era que muitas pessoas vinham na casa com depressão, estados graves de depressão, e, na verdade, não eram bem entendidas pelas próprias famílias, né? Muitas famílias ainda achando que, nossa, mas isso de depressão é um pouco de frescura, me parece, um pouco de falta de vontade, né? E ele acabava num sofrimento atroz em que ele estava, né, não encontrando nem sequer o respaldo da própria família, porque olhavam para aquele quadro como um quadro, puxa, né, não me parece que seja uma coisa séria. E, na verdade, né, entrando um pouco mais no assunto, mais uma vez, como o Edson colocou bem agora há pouco, é, na verdade, uma doença extremamente séria. É uma enfermidade muito, muito séria. É o mal do século. Não vou ficar repetindo muitas estatísticas, mas a Organização Mundial da Saúde deixa claro que na evolução atual da depressão, em 2025, que está logo aí, vai ser a doença que mais vai matar gente no mundo. Então, a doença mais grave que nós vamos ter, né, dentro, né, do nosso mundo, da humanidade, é a depressão. Caminha para isso. No Brasil existem aproximadamente 17 milhões de pessoas com depressão. É claro, existem vários níveis de depressão, né?
leves, mais moderadas, graves, enfim. E estatísticas de 2012. 32 pessoas por dia cometem suicídio no Brasil. 32. 15% das pessoas com depressão tentam suicídio. Eu não sei qual é a experiência que vocês estão tendo em vossas casas hoje em dia, mas na nossa é muito claro o volume crescente de pessoas com depressão e que falam já em... Como é que é aqui? Tá. Cresce a cada semana, na verdade, na nossa casa. Outra coisa que a gente aprendeu. Nossa, mas de onde será que veio a depressão nessa pessoa? Qual foi a causa? E as causas são mais variadas. Algumas ficaram com depressão depois de ter uma doença muito grave. Algumas simplesmente ficaram com... mulheres entram em processo depressivo depois do parto, por exemplo. Algumas por vícios, por drogas. Outras pela pressão do dia a dia. Uma vida estressante, vai se desgastando, vai chegando a um ponto que vai exaurindo as energias e de uma hora para outra a pessoa entra num processo depressivo. Seja ela de qualquer classe social, posição, enfim. E a gente percebe que a nossa sociedade que nós vivemos, que cada vez mais impõe expectativas, cada pessoa se sente na obrigação de fazer determinadas coisas, demonstrar certos resultados e habilidades, muitos dos quais não fazem o menor sentido se a gente olha para a nossa vida como espírito milenar, mas infelizmente esses padrões da sociedade impõem um estresse adicional que acaba fazendo com que as pessoas entrem num processo depressivo. Já foi falado aqui também, se a gente olha para a medicina tradicional, eles pegam e olham para a depressão, basicamente é um desequilíbrio no corpo físico, mais especificamente na parte química, de hormônios, nos neurotransmissores, e vai logo para um tratamento químico. O espiritismo tradicional diz que a depressão é um caso de obsessão. A gente acredita mais que, na verdade, olhando de uma forma um pouco mais ampla, é verdade, existe um desequilíbrio físico na parte química do organismo. Mas também existe um desajuste mental, um desequilíbrio espiritual, os pensamentos estão confusos. Enfim, é um conjunto em desequilíbrio que leva essa pessoa a ficar nesse emaranhado terrível, que é a depressão. Então, para nós, quando estávamos envolvidos com esse dilema, esse quebra-cabeça, mas aonde isso começa e aonde isso termina, por onde que a gente ataca? No fim, a gente vê que, na verdade, é um círculo vicioso. A pessoa tem pensamentos negativos, isso gera energias negativas, o pensamento nosso é o dínamo de energias do nosso corpo energético, acaba criando um desequilíbrio energético, a gente percebe isso claramente, foi falado inúmeras vezes, a maioria acho que já está familiarizado com isso, chakras ficam congestionados, outros ficam debilitados, o esplênico como principal congestionador que trava todo o fluxo energético do ser humano aí, é cometido desse mal. Quem está com pensamento negativo, padrão vibratório baixo, vai magneticamente atrair quem do lado espiritual para perto deles. Espíritos afins, com os mesmos pensamentos, com o mesmo padrão vibratório, chamamos de obsessores, ou como queiramos. E isso tudo só reforça esse desequilíbrio químico de neurotransmissores. Muito bem, a gente falou, bom, estamos mais ou menos entendendo 4 pilares aqui. Tem um desequilíbrio químico, que a medicina tradicional
trata com drogas, né? Os antidepressivos, estimuladores ou tranquilizantes, enfim. Tem um padrão vibratório, que a questão é ajudar essa pessoa a mudar a forma dela de pensar, né? Por mais que ela queira, se alguém não ajudar, ela não vai conseguir fazer isso sozinha. Temos alguma coisa dentro da casa que trabalha esse lado? Temos. Né? Nós temos um processo de preleções evangélicas, de entrevistas, né? Que já existia, já estava instalado na casa. E acredito que esteja na maioria das casas também. E existe um desequilíbrio energético. A gente já estava aplicando o passe magnético para um âmbito geral, né, das diversas enfermidades, mas nós temos a grande oportunidade de ter o passe magnético focado para a depressão. E nesse momento estava super claro para nós que o pilar central do tratamento da depressão deveria estar baseado, né, no passe magnético, e nós tínhamos uma excepcional, né, fórmula, receita, que é o TDM 1, 2 e 3, que a gente encontra aí na cura da depressão do Jacó e já, né, largamente aí, testado e usado por várias casas. E nós tínhamos também o desequilíbrio espiritual. Podemos cuidar do desequilíbrio espiritual através do passe magnético? Sim, claro, funciona. Mas o nível de desequilíbrio espiritual, a exemplo do nível de desequilíbrio energético, mental, enfim, variava muito de indivíduo para indivíduo. Tem alguma coisa a mais que a gente poderia utilizar na casa, né, que existia como ferramenta adicional para fortalecer, potencializar o passe magnético, sendo o passe magnético o pilar central desse tratamento? E nós encontramos a corrente magnética. Vou falar um pouquinho mais de cada um deles agora a seguir. Então, de uma forma bem assim ilustrativa, a gente chegou à conclusão que a melhor forma de nós ajudarmos as pessoas com depressão, que aumentava a cada dia na nossa casa, era ter um tratamento baseado em 4 pilares. A medicina seria um dos pilares, a medicina tradicional, que a gente não iria fazer nenhum tipo de ingerência ou interferência, além de recomendar que a pessoa seguisse rigorosamente as recomendações médicas. Um dos pilares é o magnetismo, como falei, o pilar central, né, aplicando as técnicas do TDM 1, 2 e 3 e fazendo uso super extensivo e importante da água magnetizada. E o terceiro pilar, o psicológico, que a gente chamou, né, usando esses processos de entrevista e preleção que a gente tinha na casa, com ajustes, vou falar deles a seguir. E na parte espiritual, a corrente magnética, que eu também vou detalhar um pouquinho. Tudo isso, né, alicerçado no esforço que a gente deveria incentivar, auxiliar, fortalecer, amparar, como queira, a que cada um que estivesse nesse processo, né, encontrasse dentro de si próprio as forças necessárias para seguir nessa luta. Porque vencer a depressão é uma luta diária, é uma guerra diária. Muito bem, vamos falar então de cada um deles um pouquinho mais em detalhe. A parte química não vamos falar em detalhe nenhum, na verdade, né, apenas nas conversas assegurar que a pessoa está fazendo tratamento médico, está seguindo as recomendações, né, está tomando os remédios como recomendado pelo médico. Não fazemos nenhuma ingerência no assunto. Na questão do padrão vibratório, a gente começou a trabalhar o assunto, né, com a ideia de que, na verdade, toda doença, né, é reflexo de algo que a gente faz para a gente mesmo, não é verdade? Não existe doença ao acaso, né? Não existe castigo, existe, né, consequência dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Então, se o corpo está sofrendo, ele está dizendo para nós, olha, meu amigo, você não está me tratando, né, da forma como eu gostaria e preciso ser tratado. Então, é procurar ligar um pouquinho a ideia de que, olha, nós vamos, para a gente sair desse sofrimento atroz,
nós vamos ter que mudar alguma coisa, né? Um pouco da forma que nós estamos nos tratando a nós mesmos. Esse é um dos pilares aí das ideias que a gente segue. E isso, o processo tem 2 etapas lá. O primeiro deles é a entrevista, né? Que a gente já é uma característica da casa, acredito que a maioria das casas espíritas tem entrevista do assistido, né? A única coisa que a gente procura, nesse caso, ajustar um pouco a entrevista, né, para reforçar mais um pouco essa relação de confiança, a postura amorosa, né, ouvir e realmente ter aceitação, né, do sofrimento do outro. Lembrando que, às vezes, as pessoas chegam com sofrimento atroz, né, e nem sequer pelos seus próprios familiares elas são entendidas e amparadas. A gente usa muito da experiência do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né, para guiar um pouco o processo de entrevistas da nossa casa. Eu sempre falo que a entrevista ela é uma mistura de acolhimento e firmeza, né? Acolher amorosamente, mas também não é só passar a mão. A gente, nesse processo, tem que estar sempre estimulando, né? Mas o amorosamente aí é o mais importante, sem dúvida. Bom, o segundo pilar do padrão vibratório, depois da entrevista, é a preleção. Acho que a maioria das casas tem a preleção evangélica, o Edson acabou de falar aqui também, né? O que nós procuramos fazer lá, normalmente uma preleção, né, para os assistidos de uma maneira geral, dura 30 minutos e tem um palestrante que fala os 30 minutos, né? Prece inicial, desenvolvimento de um tema, vibrações no final, enfim. A gente procurou ajustar de forma que essa preleção, que dura 40 minutos, né, nesse processo, ela tem 20 minutos de alguém falando e 20 minutos de interação com os participantes. Eu esqueci de mencionar no começo, mas a gente, na verdade, está conduzindo esse processo em grupos bastante pequenos. Os nossos grupos aí, eles vão de 8 a 16 assistidos no máximo, né? Para que exatamente permita essa interação, né, entre eles e quem está conduzindo a palestra. As palestras, elas têm como foco os sintomas da depressão. Então, nós temos ciclos com 12 temas. Por exemplo, né, solidão, tristeza, medo, culpa, né, falta de interesse, perda de concentração, que são os sintomas clássicos da depressão. Começamos, via de regra, com um foco mais ou menos dentro da psiquiatria, né, dentro da parte mais racional, e tentamos levar, né, no final da conversa, para o lado do Evangelho, um exemplo do Evangelho, né? Do tipo, não adianta a gente ficar só esperando que as coisas venham para nós uma atitude mais egoísta, é melhor a gente mesmo com pequenas coisas sair em busca, né, de fazer alguma coisa pelo próximo, enfim, vai ligando o tema, né, explicando que ele é racional, que ela ou ele não é a única pessoa que sente isso, quem tem depressão passa por isso, essa é a lógica. Puxa, e o Evangelho tem exemplos de como a gente deve lutar contra isso e como a gente pode sair disso. O que é muito legal, sem entrar em muitos outros detalhes, é que a gente percebe que cria uma interação na parte de troca de informação. Olha, eu tive uma queda essa semana, piorei, ou eu tive uma vitória. Vai criando um grupo de apoio, né, entre eles, cria uma energia que realmente a gente não fazia ideia de que poderia chegar nisso, né? E realmente a própria troca de ideias entre o grupo ajuda muito a levantar a melhora e o tratamento. Muito bem, enquanto está ocorrendo a preleção, né, e estavam lá todos os assistidos ouvindo e participando, nós realizamos em paralelo, numa outra sala,
a corrente magnética. A corrente magnética, se vocês olharem aí a definição de Kardec na Revista Espírita de junho de 1867, ele fala da capacidade, do potencial, né, que existe de uma descarga magnética, né, de mais de uma pessoa, de um grupo, né, que se reúne para romper laços fluídicos obsessivos. Nós tínhamos estudado a corrente magnética como parte, né, do desenvolvimento e entendimento do magnetismo. Nós tínhamos ido lá no grupo Alta de Souza, que faz uso bastante amplo da corrente magnética. A corrente magnética usada pelo grupo de Alta de Souza está baseada no processo desenvolvido pelo Eurípides Barçanufo no início do século passado. Ele é simples, funcional, rápido, então ele permitiu que... Então imagine, então aqui os assistidos, ouvindo e participando da preleção, numa sala ao lado estamos fazendo a corrente magnética, que funciona, desculpe, só para mencionar, esse livro, a Corrente Magnética, né, o magnetismo aplicado à cura da desobsessão, ou aplicado à desobsessão, do Grupo Alta de Souza, é excelente obra em termos de magnetismo, né, reforçando conceitos dos magnetizadores clássicos e orientando em como aplicar a corrente magnética. É simples, né, não requer muito preparo, muita estrutura, e o que sim ocorre é que enquanto eles estão participando da preleção, nós estamos fazendo um tratamento espiritual através da corrente magnética, aliviando os laços, né, de desequilíbrios espirituais com, né, obsessores, com desafetos, enfim, ligados ao assistido. O que ajuda muito a potencializar depois o passe magnético que a gente vai aplicar em seguida. Ele tem, então, esse objetivo de romper ligações prejudiciais e encaminhar e tratar esses desafetos ligados aos nossos assistidos. Eu falei que não requer muitos cuidados, mas requer sim uma harmonia e uma união de vontade muito grande por parte dos participantes da corrente. Aliás, como diz Deleuze aí nas suas instruções. E dura aproximadamente esse processo 40 minutos, que é exatamente ao mesmo tempo que dura a preleção evangélica. Então, está de um lado a preleção, de outro lado nós estamos fazendo o tratamento, né, com a corrente magnética. Terminado as duas coisas, o assistido é encaminhado para o passe magnético. Nós temos lá na casa 8 marcas, e aplicamos o TDM1, né, de começo. Quando evoluiu, passamos para o TDM2. Não chegamos a ter nenhum caso ainda, pelo pouco tempo que nós estamos, a sair do TDM2. Vou entrar um pouco mais em detalhe do processo. Mas, enfim, aí os passes duram em torno de mais ou menos 15 minutos, né, que é o passe normal, que é a duração mais ou menos normal da maioria das casas aplicando as técnicas. Não vamos falar aqui da técnica do TDM1, 2 ou 3, lembrando só que no nosso programa do evento tem, né, amanhã uma das oficinas vai tratar isso mais em detalhe. Muito bem. Está funcionando? Não está funcionando? Né? Será que isso... como é que a gente está avaliando o nosso progresso? Primeira coisa é a resposta do assistido, né? E a gente confessa que a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente está trabalhando com pessoas com depressão, porque existe muita variação. De repente, ela pode vir um dia reportando uma melhora inacreditável e, de repente, na semana seguinte, tem uma pequena queda. Então, tem uma oscilação. E isso faz parte do processo, não deve nos desencorajar ou desmotivar. A avaliação do magnetizador ao dar o passe também é muito importante, né? Você está sentindo aí o equilíbrio ou os desequilíbrios do chakra. E nós acabamos também introduzindo lá no centro uma escala
não sei se vocês já devem ter ouvido falar, a escala de Becker, muitos chamam de inventário de Becker. É muito usado na área, né, da psicanálise, na área da avaliação das pessoas com depressão. Essa é uma escala que vai de 0 a 63, em que a própria pessoa, o próprio assistido, o paciente, ele faz uma autoavaliação, né? E aí, em função das opções que ele escolhe, você dá uma pontuação e coloca ele numa escala. Nós submetemos, nós funcionamos lá em ciclo de 12 semanas. Porque como nós temos 12 temas de palestras, né, dos 12 sintomas que nós elegemos, nós procuramos fazer uma avaliação dessa no início, quando a pessoa chega, né, e depois, mais ou menos próximo de chegar no 12º ciclo, ou ao fazer o 12º ciclo, ela faz uma nova avaliação. Nessa escala, quem está com menos de 10 não tem depressão, quem está acima de 30 é depressão grave. Bom, nós começamos, depois de estudar, né, o grupo de estudo de magnetismo começou mais ou menos em março do ano passado. Em março desse ano, nós começamos os tratamentos específicos para a depressão. A gente já usava o magnetismo para as curas gerais, mas em março desse ano começamos especificamente para a depressão. De todos aqueles assistidos que vinham na casa às sextas-feiras com depressão, os mais graves, aqueles que realmente, muitos dos quais não conseguiam nem sequer chegar na casa se não fosse com o auxílio de uma outra pessoa, né, com tentativas já de suicídio, enfim, casos mais críticos que eram encaminhados e são encaminhados para esse grupo das terças-feiras. A gente procura fazer, então, uma mescla da avaliação tanto do entrevistador, do magnetizador, enfim, né, e também da avaliação de Becker, aí, como eu falei. Até agora nós tivemos 18 assistidos que estamos tratando, né, mais assim, rigorosamente. A média da primeira avaliação nessa escala é de 34,3, ou foi de 34,3, ou seja, em média, pela escala, são depressões graves, que esse era o objetivo mesmo, né? Depois de completar um ciclo, nós tivemos, como média, não faz muito sentido falar em média nessas coisas, é verdade, mas só para assim, um termo de comparação, de 34,3 foi para 19,3. Nós tivemos casos que foi de 25 para 5. Né? Realmente foi uma melhora, a pessoa já não tinha mais depressão. Né? E aí a gente tem até o cuidado de procurar manter o acompanhamento para ter certeza que ela realmente está livre dessa terrível enfermidade. E a menos significativa foi um caso que foi de 41 para 28, ela melhorou, mas praticamente continuava com depressão grave. E temos um caso lá que nós não conseguimos ainda, né, tem oscilação, mas a pessoa realmente não dá para dizer que a pessoa está melhorando. Bom, em resumo, tentando facilitar um pouco para vocês entenderem um pouco do que nós estamos fazendo lá, é um trabalho todas as terças-feiras, como eu falei, né? Começa às 18 horas e termina mais ou menos às 8h30, às 20h30. Começa aí com preparação dos voluntários, a gente tem mais ou menos 30 minutos reservados à entrevista, as entrevistas são mais longas aqui, de uma maneira geral. A preleção, como eu falei, participativa, leva uns 40 minutos, da mesma forma a corrente magnética. E os passes magnéticos e a entrega da água varia principalmente da quantidade nós temos 8 marcas, tem semanas que a gente tem uma rodada só de passes, né? E a maioria a gente acaba fazendo 2 rodadas quando temos aí o grupo mais completo. Usamos instalações específicas para entrevista, para preleção, para corrente magnética e para os passes, são salas todas separadas, né? E basicamente o nosso grupo de voluntários que cuida desse trabalho varia entre 8 e 10 pessoas para tratar desses 8 a 16 assistidos. Pessoal,
Talvez acho que fica claro, né, vendo a apresentação do Edson, essa apresentação aqui do Grupo Espírita Manuel Bento, do Centro Espírita Fraternidade de Ipiranga, que não deve ser por à toa que nós estamos todos buscando soluções e saídas, né, para esse mal terrível que é a depressão. Realmente é algo muito, muito sério, muito crítico para o mundo que a gente está vivendo. Não sei se existe uma resposta melhor, o que sim eu sei, e para mim é claro que eventos como esse que nós estamos tendo, onde a gente tem a oportunidade de conhecer, né, mais pessoas, trocar ideias, entender o que cada casa está fazendo, buscando o mesmo objetivo. Nosso objetivo o que é, no final das contas? É a gente ser a cada dia um pouquinho melhor para melhor servir o próximo que precisa, né? E através da troca de informação, através de a gente estar aprendendo um pouquinho com o outro, eu fiquei muito interessado em saber mais detalhes do que o Edson está fazendo, né? No nosso caso, continuo insistindo, procuramos centralizar no passe magnético e não descartar outras ferramentas que já eram utilizadas na casa e que poderiam ser ajustadas para potencializar ainda mais o efeito do passe magnético no auxílio dessas pessoas que de tanta ajuda estão precisando nesse momento. Nós estamos de um lado, até assim, né, interessante que a gente fala assim, a gente costuma sempre dizer lá, de um lado a gente está entusiasmado de ver os resultados, a gente se emociona de ver as pessoas que às vezes chegam na casa chorando de dor e saem chorando de agradecimento. A gente se emociona com isso. Mas ao mesmo tempo a gente tem a clara ideia de que a gente tem muito que aprender. A gente está mal dando os primeiros passos, né? E quanto mais eu falo, a gente conseguir transformar do magnetismo, nessa capacidade maravilhosa que cada um nós temos, um ponto de união, né, de integração, não só de ferramentas e técnicas, mas realmente de pessoas, né, para que a gente possa trabalhar mais junto, buscando caminhos que melhor atendam às necessidades desse mundo tão turbulento que a gente está vivendo. Eu acho que quanto melhores resultados a gente vai conseguir. Eu espero que esse evento, sinceramente, possa nos ajudar a dar um passo nessa direção. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Muito obrigado pela sua palestra. Aqui uma lembrancinha do Júnior, do pessoal da organização. Obrigado.